Lucas capítulo 5, a partir do verso 24, nos diz assim: e Jesus foi com ele. Olha para mim. Ele quem? Faça a menor ideia, pastor. O senhor está começando a pregar agora, a primeira frase ali, eu não sei de quem o senhor está falando. Então eu vou falar para você. Jairo. Esse ele que a Bíblia está falando aqui é Jairo, tá? Continuando, diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Verso 25. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, repita comigo, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Repita comigo, ficarei curada. Obrigado, queridos. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui, que eu me perdi. Verso 29. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fica livre desse mal. Amém, queridos? Feche seus olhos por alguns segundos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por já podermos falar contigo em oração, por já podermos louvar o teu nome, te adorar através dos louvores aqui entoados. E agora, Paizinho, te pedimos que o Senhor fale mais um pouquinho conosco ainda nessa noite, através da ministração da tua palavra, porque o simples fato de lermos esta passagem já nos abençoa, já fala conosco, Senhor. Mas te pedimos, fala mais um pouquinho com a gente nessa noite. Fala, Paizinho, até aquilo que a gente não veio aqui para ouvir, mas fala aos nossos corações, Paizinho. É o que te oramos e te agradecemos, Paizinho. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus receba e diga: queridos, essa passagem muito fala ao meu coração, muito me abençoa, e eu queria compartilhar um pouquinho, conversar um pouquinho com você, porque essa mulher, ela é sensacional. E essa mulher, ela deixa lições para mim e para você, preciosíssimas. E o que eu acho interessante é que o texto, ele começa dizendo, lá no verso 24, diz assim: certa mulher. Ou seja, a Bíblia nem diz o nome dessa mulher. Mas mesmo não dizendo o nome dessa mulher, ou então, pelo menos humanamente falando, né, parece que ela não tem assim tanta importância, uma vez que nem o nome dessa mulher é citado. Mas mesmo sem ter tanta importância, mesmo sem ter o seu nome citado, mesmo sem receber assim muita relevância, digamos assim, né? Essa mulher deixou para mim e para você lições importantíssimas. E eu gosto quando a Bíblia faz isso, né? Quando a Bíblia traz, vou usar essa expressão só para você entender, né? Quando a Bíblia torna desconhecidos ilustres. A gente vê isso em algumas passagens. Eu, por exemplo, estou me lembrando aqui agora de uma passagem, quando a Bíblia nos conta que um homem, um certo paralítico, estava num determinado lugar, e aí 4 homens, os irmãos conhecem a passagem, né? 4 homens entraram em acordo e falaram: vamos levar esse camarada até Jesus, se a gente levar ele para Jesus, Jesus pode curar ele. E a Bíblia diz que assim eles fizeram. Aprontaram uma cama, botaram aquele homem, aquele paralítico numa cama e foram levando até onde Jesus estava, numa determinada casa. Chegando lá, assim como foi com essa mulher, havia uma grande multidão em volta e Jesus estava dentro dessa casa. Em volta da casa tinha muita gente, dentro da casa já tinha muita gente, e aqueles homens, sem saber o que fazer para levar aquele paralítico até Jesus, a Bíblia nos diz que eles tiveram uma ideia de fazer um buraco no teto, e assim fizeram. Subiram com aquele homem no telhado daquela casa, abriram um buraco ali no telhado, desceram aquele paralítico até Jesus, e a Bíblia diz que Jesus curou aquele homem. E a gente vê esses 4 homens fazendo, digamos assim, 4 heróis.
4 homens da maior relevância possível, porém a Bíblia não cita o nome de nenhum dos 4. Mas foram homens que fizeram a diferença na vida daquele paralítico. Eu acho isso interessantíssimo, queridos, porque mesmo não tendo a importância que nós achávamos que essa mulher ou que esses homens e outros deveriam ter, mas eles deixam para nós lições maravilhosas. E essa mulher deixa algumas lições que eu quero aprender com você nessa noite. Essa mulher sofria de uma enfermidade. Há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Há 12 anos aquela mulher perdia sangue. Ou seja, qual era a situação dessa mulher, pastor? Aquela mulher vivia há 12 anos constantemente menstruada. E a menstruação, queridos, eu não posso falar com muita propriedade porque eu não sei como é que funciona, a gente só sabe pela experiência que a gente tem, até porque eu tenho uma mulher em casa, graças a Deus, né? E fui criado no meio das mulheres. A minha tia que me criou tinha 8 filhos, como os irmãos já sabem, dos 8, 5 eram mulheres. Eu, irmã de sangue mesmo, eu só tenho uma mulher. Então, eu não tenho muita dificuldade com esses assuntos, né? Então, a gente entende que a menstruação, ela não é uma coisa assim muito legal, muito confortável, muito agradável. Não é verdade, mulheres? Não é verdade? Obrigado. E nesse tempo aqui, queridos, a coisa era um pouquinho pior. Por que, pastor, que era pior? Porque nesse tempo aqui, você pode ler isso lá no livro de Levítico, né? A mulher menstruada, para a cultura da época, ela era considerada como que? Imunda. Tanto que o livro de Levítico fala que nem o marido da mulher podia se chegar a ela quando ela estivesse no período da menstruação. Então, queridos, era mais ou menos esse quadro que essa mulher enfrentava. As mulheres, normalmente falando, né, ficavam menstruadas, até como hoje em dia, 5, sei lá, uma semana, no máximo, acredito eu, né? Pelo menos as que têm um ciclo menstrual mais normal possível, né? Essa mulher aqui não. Essa mulher aqui era 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, menstruada. E isso, queridos, por 12 anos. Então você imagina que a vida dessa mulher não era uma vida assim muito legal, porque, como eu já disse, ela era considerada imunda e por isso ela sofria, entre outras coisas, com certeza absoluta, uma certa discriminação, vamos dizer assim. Se aquela mulher fosse casada, que a Bíblia não dá os detalhes, o seu marido não podia se achegar a ela, por causa da enfermidade que a acometia. Então a vida dessa mulher não era muito simples, a vida dessa mulher não era das mais fáceis, não era nada agradável. E essa mulher, há 12 anos, lutava com essa enfermidade. Deixa eu te fazer uma pergunta no início dessa mensagem nessa noite. Essa mulher sofria 12 anos. E você? Há quanto tempo tem sofrido com esse problema? Pois no início dessa mensagem eu quero deixar uma palavra profética para você nessa noite. Nós vamos ver aqui que essa mulher teve a história da sua vida mudada, transformada. E eu quero declarar para você, quem sabe você que nos assiste pela transmissão, quem sabe é hoje, aleluia, é hoje o dia que Deus escolheu para transformar a tua história. Quem sabe é hoje o dia que Ele escolheu para mudar o teu futuro. Foi assim com essa mulher. Mas eu aprendo algumas coisas aqui com ela que são muito legais que eu quero dividir com você. Porque a Bíblia nos diz que aquela mulher, pelo menos, se esforçava, procurava fazer a parte dela. E a Bíblia nos diz, queridos, não dá detalhes quanto à sua condição financeira, mas ela deveria ter alguma coisa. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque a Bíblia nos diz que ela já tinha gastado tudo que ela possuía com médicos. Ou seja, então ela tinha algum recurso. E a Bíblia conta que todo o recurso que ela possuía, ela já tinha gastado com os médicos. Só que não conseguia nada. Não conseguia sucesso, não conseguia êxito. Não conseguia alguém ou alguma coisa, alguma solução para o seu problema. Quem sabe, queridos, nessa noite,
Eu estou falando para alguém que já está lutando com uma determinada situação, com uma determinada circunstância, com um determinado problema por algum tempo. Quem sabe eu estou falando para alguém que, assim como essa mulher, já utilizou todos os seus recursos na tentativa de solucionar o problema e até agora não conseguiu nada. Eu me lembro, queridos, que quando eu era pequeno, eu tinha bronquite. E a minha bronquite, queridos, ela era braba. Eu não podia pegar um resfriadinho. Eu ficava com uma falta de ar insuportável. Era insuportável mesmo, queridos. Eu ficava de boca aberta puxando o ar. Eu nunca fui gordo, né? Então meu peito ia lá, fazia um buraco aqui no meio, puxando o ar, ia lá no fundo. E como os irmãos também já sabem, quando a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos. Mas eu me lembro até hoje. Eu me lembro até hoje. Qualquer coisa que alguém dissesse para minha mãe, o nome da minha mãe era Maria da Glória. As pessoas chamavam de Glória. E qualquer coisa que alguém falasse assim para ela, Glória, pega o Jorge e faça isso, que ele vai ficar bom dessa doença, ele vai ficar bom dessa bronquite. Queridos, tudo que falavam para minha mãe fazer, a minha mãe fazia. Se tinha que levar em alguém para rezar, ela levava. Se tinha que levar em alguém para benzer, ela levava. Se tivesse que fazer alguma simpatia, ela fazia. Eu me lembro que até uma vez teve um abençoado lá que falou para ela, né, uma entidade lá, disse, Glória, faz uma garrafada. E fez uma garrafada lá que eu confesso para os irmãos que eu não sei com o que era aquela abençoada daquela garrafada, só sei que era uma coisa ruim demais. Glória, faz a garrafada e dá para o Jorge, que ele vai ficar bom. Minha mãe fez a abençoada da garrafada. Bebi uns 3 litros daquela desgraça e não fiquei bom da bronquite. Glória, queridos, eu me lembro como se fosse hoje. Faz um mingau de tutano. Alguém já ouviu falar nisso aqui? Tutano de boi. Faz um mingau de tutano, querido, que coisa horrível. Eu lembro do gosto até hoje. Faz um mingau de tutano, dá para o Jorge, que ele vai ficar bom, Glória. Minha mãe preparou um prato bonito de mingau e eu tive que comer aquela desgraça todinha. Minha mãe com o chinelo do lado. Engole! Era assim. E nada adiantou. Ou seja, queridos, Maria da Glória tentou todos os recursos que ela tinha ao seu alcance para que o filho fosse curado e nada disso funcionou. Hoje em dia eu não tenho mais bronquite. A última crise que eu tive, eu já estava grande já. Foi um pouquinho antes de eu entregar minha vida para Jesus. E eu me lembro, queridos, que foi uma crise das piores. Para os irmãos terem uma ideia, eu estava sentado num determinado lugar sem camisa e a minha irmã estava perto de mim. E daqui a pouco a minha irmã saiu de perto correndo. Eu vi, não entendi muito bem, enfim, passou-se um tempo depois. Aí a minha irmã, depois ela me contou, ela falou, Jorge, eu saí de perto, porque eu não queria presenciar a morte do meu irmão. Tão grave foi a última crise que eu tive que a minha irmã tinha certeza que daquela eu não passaria. E eu me lembro que a minha irmã trabalhava num determinado lugar, e aí a minha irmã conversou com uma menina, crente, e a menina falou assim para minha irmã, Jussara, fica tranquila, seu irmão não vai morrer não. Isso aí é o Senhor que está separando o seu irmão. Falou assim para minha irmã, querido. Minha irmã me contou aquele negócio, mas entrou por aqui, saiu por aqui. Só que eu preciso confessar uma coisa para os irmãos. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, sabe quantas crises de bronquite eu tive? Nunca mais nenhuma. E ainda digo mais para os irmãos, já orei por várias crianças com bronquite que Jesus já curou. Você consegue entender? Eu aprendo isso aqui com essa mulher, querido. Deixa eu ligar aqui que o meu celular apagou. Eu aprendo isso aqui com essa mulher, usou todos os recursos, querido, olha para mim. Quem sabe você já tentou todos os recursos que estão ao seu alcance. Pastor, eu já fiz de tudo que eu podia e nada deu jeito, nada deu solução. A Bíblia diz que essa mulher fez de tudo e ainda a situação dela piorava. Quem sabe é isso que está acontecendo com você, pastor? Parece que quanto mais eu faço, o negócio piora, pastor. Fica ligado que Deus tem uma palavra para o teu coração.
que a Bíblia diz que aquela mulher já tinha ouvido falar de Jesus. Aleluia. Queridos, olha para mim. Crentes da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro que estão me ouvindo agora, você consegue perceber a importância de você falar de Jesus? Nós não temos ideia do que Deus pode fazer com uma palavra lançada. Às vezes nós não imaginamos o que Deus pode fazer através de uma palavra lançada. Queridos, eu me lembro que uma vez, a gente foi fazer evangelismo em uma localidade aqui perto, eu já contei isso aqui para os irmãos, e nós fomos evangelizar uma galera, sabe, paramos perto de um pessoal que estava trabalhando, os irmãos estão entendendo? Com os seus devidos aparatos, com as suas devidas ferramentas de trabalho. Eu sei que tinha um grandão, escuro, forte, uma ferramenta de trabalho mais ou menos desse tamanho, segurando. E tinha uma galera comigo daqui da igreja, que eu não vou falar quem é para não queimar o filme dos irmãos, tá? Tinha uma galera comigo, aí quando eu vi aquele abençoado, eu atravessei para falar com ele. Ele estava com um cachorro. Eu atravessei crente que a galera que estava comigo veio junto. Só que quando eu olhei, Lucas, para o outro lado da rua, estava todo mundo do outro lado assim, ó. Jorginho atravessou sozinho. E um camarada desse tamanho, queridos. E estava com o cachorro, eu falei assim, posso me aproximar? Pode sim, irmão, pode chegar aqui. O cachorro quietinho, estava quietinho, continuou. Queridos, eu não fiz nada. Eu só cheguei perto daquele rapaz. Eu estava de pé, ele mais ou menos. Eu só peguei ele por aqui, ó. Puxei. E abracei ele. E no ouvidinho dele eu falei assim, Deus te abençoe. E eu vi aquele homenzarrão daquele tamanho, com aquele cachorro feroz, com aquela arma do meu tamanho, as lágrimas descerem dos olhos dele. Você consegue entender a importância de uma palavra lançada? Essa mulher ouviu falar de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite que está me vindo agora para fazer para você. Quantas pessoas já ouviram falar de Jesus através de você? Para quantas pessoas você já falou de Jesus? Querido, sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque nós, incluindo o pastor Jorge que vos fala, queridos, nós perdemos tanto tempo falando bobagem, falando besteira, falando coisa que não edifica, que não abençoa, e perdemos muitas vezes a oportunidade de falar das bênçãos e das maravilhas de Deus, e de ver Deus abençoando outras vidas através da nossa vida, através dos nossos lábios. Você consegue entender? Essa mulher ouviu falar de Jesus. Eu falei daqueles que falam, né? Agora presta atenção, agora quero falar daqueles que ouvem. Porque aquela mulher ouviu falar de Jesus, e o fato dela ter ouvido falar de Jesus despertou no coração daquela mulher esperança. Espera aí, há uma esperança. Alguém de repente pode fazer alguma coisa por mim. Agora olha para mim, igreja. E você? O que é que você tem ouvido? Vou fazer a pergunta diferente para você entender. A quem você tem emprestado os teus ouvidos? Aceita um conselho? Não pare para ouvir qualquer coisa, não. Tem gente que fala assim, vocês depois que se convertem, vocês ficam metidos. Não é não, sabe o que é? É que Jesus, o Espírito Santo, ensina a gente a fazer uma coisa muito importante, selecionar. Nós começamos a ficar seletivos.
E aí, queridos, me perdoe a prepotência, a arrogância, o orgulho, qualquer coisa que você achar que parece, mas eu sou o pastor Jorge, eu sou esse aqui mesmo, mas eu não dou ouvidos a qualquer coisa mesmo não. Eu não paro para ouvir qualquer coisa mesmo não. E aconselho você a fazer o mesmo. Pare para ouvir coisas que vão te abençoar. Pare para ouvir coisas que vão te edificar. Pare para ouvir coisas que vão trazer para a tua vida alguma coisa de bom, que vão despertar em você, quem sabe, esperança. Foi isso que essa mulher fez. Ela ouviu falar de Jesus, e o fato de ouvir despertou no coração daquela mulher esperança. Espera aí, alguma coisa pode acontecer ainda na minha vida. Essa situação ainda pode mudar. Quem sabe você não tem ouvido muitas palavras de esperança, então eu quero declarar também para você nessa noite. Nessa noite eu trago uma palavra de esperança para a tua vida. Aleluia. Nessa noite eu trago uma palavra de mudança para a tua vida. Nessa noite eu trago uma palavra de transformação para a tua vida. Porque é isso que eu aprendo aqui com essa mulher. Vamos seguir. Ela ouviu falar de Jesus. Mas só ouvir, será que é o suficiente? Quantas pessoas já ouviram falar de Jesus e a vida continua a mesma coisa? Essa mulher ouviu. E o fato dela ter ouvido despertou nela esperança, como eu já falei para os irmãos. E aí, aquela mulher tomou uma decisão. Ela decidiu que ela ia fazer alguma coisa para mudar a situação que ela estava vivendo. Sabe por quê, queridos, que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes nós estamos vivendo determinadas situações, determinadas circunstâncias, e nós ficamos esperando que Deus faça tudo. Eu costumo dizer, vou usar números para você entender a proporção, não que seja exatamente assim, mas eu costumo dizer que Deus faz 99%. Agora olha para mim, tem 1%. Que essa parte cabe a mim, cabe a você. E deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Esse 1% ele não faz. Você que tem que fazer. Essa mulher entendeu isso. Ela decidiu fazer alguma coisa. Meu amado, minha querida, você que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, decida fazer alguma coisa, tome uma atitude para mudar essa situação que você está vivendo agora. Eu gostei de manhã, queridos, eu não sei se os irmãos perceberam, quando o irmão JR veio aqui à frente, ele falou que ele ouviu uma palavra aqui, me corrija se eu estiver errado, meu amado. Ele falou assim, ouvindo aquela palavra, eu decidi e tomei uma decisão. Nessa noite, olha para minha igreja, nessa noite, Deus está nos chamando para tomarmos uma decisão. Porque se aquela mulher não toma uma decisão, ela continuaria do jeito que ela estava. E eu tenho quase que certeza que você não quer sair daqui do mesmo jeito. Você quer sair daqui diferente. E a oportunidade é essa, hoje é o dia. Aleluia. Deus não trouxe você aqui por acaso. Mas vamos seguir, queridos. Porque ela decidiu tomar uma decisão. E o que ela decidiu fazer, pastor? Essa mulher não era boba, não. Ela pensou assim, eu vou até esse homem chamado Jesus. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Seja qual for a sua decisão, seja qual for a atitude que você decidiu tomar, aprenda o segredo, porque esse é o segredo para que você tenha 100% de probabilidade de que essa decisão seja acertada. Qual é o segredo, pastor? Inclua Jesus na tua decisão. Pastor, eu decidi que eu vou me casar. Glória a Deus. Convidou Jesus para entrar nesse casamento? Se botar ele no negócio, é uma grande probabilidade da coisa funcionar. Pastor, eu estou querendo abrir um negócio. Glória a Deus. Chama Jesus para ser o teu sócio majoritário nessa sociedade. Porque é uma grande probabilidade do negócio dar certo.
Você está conseguindo entender? Coloca Jesus na situação. Foi isso que essa mulher fez. Ela decidiu ir até Jesus. Sabe qual é o grande problema, queridos? Que muitas vezes nós procuramos situação, melhor dizendo, solução para os nossos problemas nos lugares errados, nas pessoas erradas. Você consegue entender? Está com problema no casamento? Ah, vou conversar com uma conselheira lá no meu trabalho, uma menina lá que é uma benção, pastor, vai me orientar. Cuidado. Eu já contei para os irmãos aqui o caso de uma irmã que estava com problema no casamento e arrumou uma conselheira. Conselheira legal, maneira. Só tem um detalhezinho. Depois de um tempo, essa irmã que estava com problema no casamento, sabe o que aconteceu? O marido foi embora de casa, viver com outra mulher. Vai ganhar um doce quem adivinhar quem foi a mulher com quem ele foi viver. Com a conselheira. Você consegue entender? Então, queridos, cuidado para quem você abre o teu coração, cuidado para quem você fala. Porque é isso que eu aprendo aqui com essa mulher. Porque ela colocou no coração dela, olha só, eu vou lá até esse homem chamado Jesus. E se eu tocar, queridos, olha só que coisa maravilhosa, esse texto é sensacional. Essa mulher botou no coração assim, se eu tocar na roupa dele, aleluia. Se eu tocar só na roupa desse homem, eu já vou ser curada. Olha para mim, aquela mulher colocou no coração, ela não falou para ninguém. Sabe o que eu aprendo aqui com essa mulher? Que tem coisas na minha vida, tem coisas na tua vida, que você não tem que falar para ninguém. Não estou dizendo para você que você tem que ser tudo escondido, tudo secreto, ninguém pode saber nada. Eu tenho um problema com isso. Você mais claro para os irmãos entenderem. Pastor Carlos Eufrásio é o nosso pastor presidente, sim ou não? Queridos, se a vida do pastor Carlos Eufrásio fosse uma coisa escondida, secreta, eu ia ter dificuldade de congregar aqui. Não é isso que eu estou falando. Agora, também não estou falando que você tem que sair por aí abrindo tudo para todo mundo. E tem coisas que não é para falar, olha para mim, igreja, para ninguém. É você e Deus. Foi isso que essa mulher fez, ela não falou com ninguém, sabe por quê, queridos? Conjecturando sem cometer nenhuma heresia, só para você entender. Suponhamos que essa mulher falasse, a Bíblia não fala que ela tem, suponhamos que essa mulher tivesse um marido. E ela falasse para o marido assim, amor, levantei hoje, tomei uma decisão. Que decisão, amor? Ó, tem um homem chamado Jesus aí, que o pessoal está falando que ele cura. Já ouvi dizer que ele curou um cego de nascença. Já ouvi dizer que ele curou um camarada que era paralítico. Já ouvi dizer que ele até ressuscitou um cara que tinha morrido há 4 dias. Então, eu tomei uma decisão. Eu vou onde esse homem está. E chegando lá, eu vou tocar na roupa dele, que eu creio que eu vou ser curada. Muito provavelmente, sabe o que o marido daquela mulher ia falar para ele? Mulher, tu tá doida. Você tá maluca. Primeiro, você não sabe nem se é verdade o que estão falando desse tal de Jesus. Você nem conhece esse homem direito. Vai fazer o que lá? Você está conseguindo entender? Agora olha para mim, queridos. Será que uma palavra dessa, do marido dela, para ela, não desestimularia essa mulher, sim ou não? Por isso, queridos e queridas, tome cuidado para quem você fala, porque de repente uma palavra pode te desestimular. Dependendo de quem falar, desanima. Posso estar animadão para fazer alguma coisa, eu converso com a minha esposa, ela fala assim, ih, moça, que esse negócio não vai dar certo não. Porque foi ela que falou. Ela tem acesso ao meu coração. Você consegue entender? Então, cuidado, essa mulher não falou para ninguém, era ela e Deus, ela botou no coração dela. Se eu fui tocar, eu vou ser curada. Se eu fui tocar, você não falou para ninguém. Aleluia. E a Bíblia diz que ela foi. Vamos seguir aqui, queridos. E ela foi. Por entre a multidão. Aleluia. Agora olha para mim, queridos. Aquela mulher estava cheia de esperança, sim ou não? Tenho certeza que se eu tocar, porque a Bíblia fala que ela colocou, queridos, aquela mulher não teve dúvida. Aquela mulher teve fé que se ela tocasse na roupa de Jesus, ela ia ser curada. Então ela estava cheia de esperança.
E ela de repente se levantou, visualiza o quadro para você entender, se levantou, agora olha para mim, 12 anos perdendo sangue, com certeza aquela mulher estava o quê? Debilitada fisicamente. Sim ou não? Com certeza. Com certeza para aquela mulher não foi fácil sair da sua casa, ir caminhando até onde Jesus estava. Agora olha para mim, será que Jesus não sabia daquela mulher? Será que Jesus não sabia do problema daquela mulher? Então Jesus podia fazer o seguinte, olha só, eu sei que tem uma mulher aí 12 anos perdendo sangue, e meu pai me revelou que ela quer tocar em mim. Eu vou lá até onde ela está, para ela não ter que vir a mim. Jesus podia ou não podia fazer isso, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Podia. Por que não fez, pastor? Mais uma vez, conjecturando, tá? Só para você entender. Olha para mim. Às vezes Deus testa a minha e a tua fé. Para saber se nós queremos mesmo a bênção. Porque tem gente que diz que quer, né? Irmão, você quer? Eu quero. Camarada desempregado, irmão quer trabalhar? Quero, pastor. Acorda todo dia 11h30 da manhã. Vai arrumar emprego? Sim ou não? Não. E o camarada ainda usa a Bíblia, querido. Fala, pastor, a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Vai ficar no sufoco, filho. Não vai arrumar nada. Diz que quer, mas as atitudes mostram outra coisa. Então, às vezes, Deus testa. Vamos ver se esse camarada quer mesmo. Pois que ele fez com essa mulher, vamos ver se ela quer mesmo. E a Bíblia diz que essa mulher levantou debilitada, queridos. Aleluia. Fraquinha, olha para mim, igreja. Quem sabe você que está aqui no nosso meio nessa noite está vivendo isso. Pastor, eu tenho andado assim, pastor, com uma fraqueza que eu não sei de onde vem. Pastor desanimando. Queridos, aquela mulher ia perdendo sangue, sangue fala de vida. Quem sabe nessa noite eu estou falando para alguém que tem sentido a sua vida se esvaindo aos pouquinhos. A sua vida espiritual que eu estou falando. Pastor, eu até quero, mas não tenho mais forças. Não tenho mais ânimo, pastor. Eu quero, mas não consigo. Pois nessa noite eu vim trazer para você uma palavra de renovo para as tuas forças. Aí a Bíblia diz, amado, que ela foi com toda dificuldade, mas com esperança no coração, certa de que alguma coisa ia acontecer. E quando ela chega próximo de Jesus, o que ela encontra? Uma multidão. Aquela mulher podia fazer assim, ó, falar assim, Senhor, o Senhor sabe que eu até quero ser curada, mas o Senhor sabe as minhas condições físicas. Eu não tenho condições de passar por essa galera não, Senhor. Não tenho a menor condição. Então, se o Senhor quiser, Senhor, eu vou sentar aqui, vem aqui, faz alguma coisa por mim. Queridos, essa mulher podia ou não podia fazer isso? Sim ou não? Humanamente falando, ela até teria argumentos diante de Deus. Mas foi isso que ela fez? Ela decidiu que ela ia romper aquela multidão. Olha para mim, igreja. Entre aquela mulher e a sua bênção, entre aquela mulher e a sua vitória, entre aquela mulher e o seu milagre, havia uma multidão. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. O que é que está entre você e a tua bênção? O que é que está te atrapalhando e te impedindo de chegar até Jesus nessa noite e alcançar a tua vitória? Aquela mulher colocou no coração, eu vou vencer essa multidão e vou tocar nas vestes do meu mestre. Aquela mulher estava decidida. Que você decida nessa noite também, porque a Bíblia diz que ela foi por entre a multidão. Pedindo licença para um, dá licença, dá licença, dá licença. De repente, alguns que a conheciam devem ter falado, tu não era nem para estar aqui, sua imunda. Você não era nem para estar aqui, tu não é digna de estar no meio da gente. Graças a Deus que Jesus não escolhe os dignos, né, queridos? Porém, a Bíblia diz que ela foi empurrando um, empurrando o outro, pedindo licença a um, licença ao outro. Eu acredito que no meio daquela multidão, queridos, daqui a pouco ela visualizou, deve ser ele, e foi. Empurra um, empurra outro, dá licença, dá licença.
Aquela mulher sabia o quanto ela precisava daquela bênção, queridos. Só aquela mulher sabia o que ela já tinha sofrido naqueles 12 anos. Só você sabe o que você já sofreu. Só você sabe da tua situação. Por mais intimidade que alguém tenha com você, ninguém sabe exatamente o que você está passando. Nem o marido, nem os filhos, nem os mais íntimos daquela mulher sabiam com exatidão o que aquela mulher sofria. E ela foi empurrando um, empurrando o outro, empurrando um, empurrando o outro, até que chegou perto de Jesus. Eu creio que ela viu Jesus e ela falou: falta pouco, eu estou pertinho. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Aleluia. Quem sabe você está pertinho da tua bênção. Quem sabe só falta isso. Por isso não desiste não. Não para não. Pastor, já tem tanto tempo, aquela mulher tinha 12 anos. Aleluia. E a Bíblia diz que ela chegou perto de Jesus. E finalmente tocou. Aleluia. Tocou na roupa, nas vestes de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, ela sentiu naquele momento, imediatamente, que ela foi curada. Naquele exato momento, não pingou mais uma gota de sangue. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Sabe por que Jesus curou aquela mulher naquele exato momento? Porque aquela mulher não suportaria perder mais uma gota de sangue. Mais uma gota e muito provavelmente aquela mulher morreria de anemia. Jesus sabia que aquele era o momento que ela precisava ser curada. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Às vezes nós falamos assim: pastor, eu não aguento mais. Mas se a tua bênção ainda não chegou, é porque você ainda aguenta mais um pouquinho. Porque o dia que você de fato não suportar mais, ele entra nessa situação e muda essa história. Porque ele sabe, queridos, aquilo que eu e você podemos de fato suportar. Jamais eu pegaria um saco de cimento e colocaria na cabeça do meu filho Vitor e mandaria ele carregar. Porque eu sei que a estrutura dele não suportaria. Assim é o meu pai, assim é o seu pai celestial. Ele sabe o que nós podemos suportar. Ele sabia que aquela mulher precisava ser curada naquele dia. Aquele foi o dia da bênção, aquele foi o dia da vitória, aquele foi o dia do milagre, aquele foi o dia escolhido por Deus para mudar a história da vida daquela mulher. Olha para mim, igreja. Quem sabe nessa noite foi o dia que Deus escolheu para mudar a história da tua vida. Aí a Bíblia diz que ela tocou e sentiu na hora que foi curada. Aleluia. E da mesma forma que ela sentiu, Jesus perguntou no meio do povo: gente, quem me tocou? Aí um dos discípulos falou assim: mestre, acho que foi Pedro, né? Senhor, a multidão toda está apertando o Senhor pergunta quem tocou no Senhor? Todo mundo apertando o Senhor de todos os lados. Que às vezes parecia que Jesus falava umas coisas meio desconexas, né? Aí, queridos, tem um outro evangelista que, se eu não me engano, é Lucas. Jesus fala assim: não, eu não estou falando do toque de todo mundo, não. Estou falando desses toques. Eu estou falando de um toque que eu senti. Aleluia. Eu senti que alguém me tocou diferente. Porque eu senti, Lucas fala isso, eu senti que de mim saiu poder, virtude. Queria deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu estou no meio daquela galera,
e eu presenciasse tudo isso, eu ia ficar preocupado. Agora olha para mim, o dia todo andando atrás de Jesus, quem sabe até segurando nele, e o meu toque nele não fez nenhuma diferença. Agora vem uma mulher e toca na roupa. E o toque daquela mulher ele conseguiu perceber. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Será que o meu toque, o seu toque, Jesus percebe? Será que faz a diferença para ele o nosso toque nessa noite? Pastor, pode mudar para eu entender? Vou mudar. Quantas igrejas nesse exato momento estão adorando a Deus? Aleluia. Eu queria que nessa noite Jesus falasse assim: gente, para, anjos, silêncio. Escuta, tem uma igreja me adorando. Os anjos falariam assim: Senhor, milhares de igrejas estão adorando o Senhor agora. Não, tem uma igreja me adorando diferente. E eu estou vendo que igreja é. Igreja Batista Central do Rio. Está me adorando diferente. Querido, se o nosso louvor não chegar no trono, para que serviu? Se a nossa oração não chegar aos ouvidos dele, para que serviu? Você consegue entender? Aquela mulher não foi mais uma na multidão, queridos. Eu não quero ser mais um na multidão. Eu quero que ele perceba o meu toque. Eu quero que ele ouça a minha oração. Eu quero que ele perceba o meu louvor. Agora. Chegou a luz, obrigado. Fique em pé comigo, igreja. 8h20, Michele. Eu esqueci de falar que hoje o combinado pode ser o mesmo. Acho que o Pedro se ligou, que o Pedro já subiu aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, olha para mim. Eles vão louvar ao Senhor, a gente vai encerrar. Eu vou impetrar a bênção apostólica, eles vão fazer o pós-lúdio. Mas em nome de Jesus, não queira ser mais um na multidão. Que o seu toque nessa noite possa fazer a diferença para ele. Porque Jesus virou para aquela mulher e falou assim: filha, depois que ela tocou, depois que ela sentiu que foi curada, Jesus perguntou quem me tocou, ela se apresentou: fui eu, Senhor. Fui eu. E a Bíblia diz que ela estava tremendo. Jesus virou para aquela mulher e falou assim: filha, vá em paz e fica livre, fica liberta do teu mal. Olha para mim, queridos. Palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Jesus disse para aquela mulher: filha, vá em paz e fica livre do teu mal. Pessoas aqui nessa noite vão sair daqui
em paz e libertos. Oh, aleluia! Querido, olha para mim. Você que tem sofrido, lutado com alguma enfermidade, levanta a sua mão. Pode manter a mão erguida. Hoje pode ser a noite que Jesus escolheu para curar você, para você sair daqui em paz, livre do teu mal. Aleluia. Pessoas que não têm conseguido dormir vão sair daqui nessa noite e vão ter uma noite de sono maravilhosa. Pessoas serão livres da ansiedade, libertos da depressão. Aleluia. Nessa noite o Senhor está tocando aqui, viu, queridos? Tocando em órgãos. Oh, Jesus. Mantém sua mão assim. Senhor, muito obrigado. Oh, aleluia. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Senhor. Obrigado pelo teu agir. Obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado pelo teu sobrenatural que tu operaste na vida dessa mulher. Estás operando nessa noite na Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Obrigado, Senhor. Toca em pulmões nessa noite, Senhor. Toca em corações. Toca em colunas. Toca em úteros, Senhor, nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós te louvamos. Te louvamos. Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Filho e que as doces e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus receba e diga: louvado seja o nome do Senhor. Continue de pé, vamos louvar ao Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
manhã. Eu creio, eu creio. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Aleluia. Vá com essa palavra no coração nesta noite. Guarde-a para esta semana, que seja uma semana abençoada para todos. Amém.